Querido Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença, Senhor. Queremos suplicar, ó Deus, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa os nossos ajudadores, abençoa a Tua igreja, guarda, meu Senhor, os Teus servos na cidade, os Teus servos no interior. Guarda, meu Senhor, a juventude na Tua igreja. Guarda, meu Senhor, cada servo Teu. Abençoa os teus ministros da vitória, da graça e nos concede, Senhor, a permanente comunhão. Desejamos, ó Senhor, te louvar, te agradar e proclamar os teus atos poderosos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O desejo do meu coração tem se mantido. Deus, na sua bondade, tem me abençoado, me dado graça, me dado a orientação de fazer alguma coisa. E eu desejo continuar. Tenho feito isso com amor, com muita alegria. Sei que a minha tarefa é pequena, mas se todos tivessem a disposição de fazer este pouco, seríamos mais bem-sucedidos em relação ao alcance de mais pessoas, a formação melhor dos discípulos, até porque já tenho 54 anos de dedicação ao ensino, apesar de mim, apesar da minha limitação. De qualquer forma, é uma contribuição. Então, continuo com o mesmo desejo, o mesmo propósito, ajudar principalmente quem está começando. Vamos à nossa leitura, Salmo 119, versículos 65 a 72. Você é bem-aventurado lendo, você é bem-aventurado ouvindo, você é bem-aventurado guardando a palavra do nosso Deus. Salmo 119, versículo 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como a gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em prata ou ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a minha tradição na igreja, desde que confessei a Cristo aos 16 anos, é um tempo de atividade, pouquíssimas inatividades. Geralmente, eu trabalhei durante esse período. Mudava, chegava numa igreja nova, não tinha onde morar, mudava de bairro, chegava ali, ficava naquele banho-maria normal do passado, até que o pastor avaliasse, as pessoas avaliavam a gente. Eu tinha muito boa referência, aqui na cidade eu tive muito boa referência, porque minha esposa era muito bem envolvida no Centro Central, com o pastor Emiliano e a sua equipe, as irmãs, que toda a vida as mulheres foram muito
muito valorosas na igreja, muito valiosas na ajuda administrativa. E eu fui envolvido pela amizade pastoral e pela amizade do corpo, que é a igreja, e a minha mulher também foi parte disto, porque ela era muito envolvida no trabalho de jovens, no trabalho com os obreiros, no trabalho com as senhoras, principalmente na questão do servir bem. A minha mulher, com uma equipe grandiosa de mulheres importantes da igreja, eram as Martas, as Marias e Martas da igreja. Estavam ali para fazer tudo. E eu tive vários benefícios. Sempre ativo, portanto, demorava pouco numa igreja, numa congregação, sem me envolver no trabalho. Mas, irmãos queridos, tem coisas da igreja, tem coisas do evangelho e tem coisas da harpa que eu nunca entendi muito bem. E tem cânticos que eu não gosto de cantar. Cânticos lindos, maravilhosos. Um é mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Neste salmo, nesta leitura que fizemos aqui, o hino mais perto quero estar, ele está presente. O salmista, ele tem um sofrimento, ele confessa esse seu sofrimento ao Senhor, ele fala sobre os seus problemas, mas ele começa nessa leitura, no versículo 65, dizendo: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. E nós que temos a formação da palavra sabemos, não existe nenhuma correção de Deus que não seja para o engrandecimento do homem, na questão do caráter, do serviço, da comunhão. É muito importante. E o salmista tinha consciência disto. Fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência. Olha a profundidade. Eu quero discernimento, que é o bom juízo, e a ciência, que é o conhecimento da causa. Pois crie nos teus mandamentos. Eu creio na palavra. Eu preciso firmar este meu conhecimento, esta minha firmeza, esta minha fé no bom juízo, no discernimento, no bom senso. No versículo 3 da leitura, o 67, aqui ele diz: antes de ser afligido andava errado. Olha o resultado da correção. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Não sabemos o nível de sofrimento que foi a aflição dele. Ele diz que antes de ser afligido tinha cometido erros, mas agora estava tudo em paz. E no versículo 69 ele fala sobre os soberbos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim. Talvez tenha sido a razão do seu sofrimento. Talvez tenha sido a razão. Olha, eu estou usando talvez. Nunca afirme o que a Bíblia não afirma, mas não deixe de pensar e expor com responsabilidade. Isso é bom juízo e ciência também. Talvez esteja aqui a razão da aflição, que ele diz: antes de ser afligido andava errado. Uma pessoa que se precipita no que faz, se precipita no que diz, se precipita com quem anda, se precipita de alguma forma. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos. Os soberbos não me tiraram de tempo. Os soberbos não me venceram. Os soberbos não conseguiram me colocar para trás, para baixo. Nunca os soberbos tiveram vantagens em me perseguir, em mentir, em fazer qualquer coisa contra mim.
engrossa-lhes o coração como a gordura. Ou seja, o soberbo continua soberbo, o errado continua errado, o perseguidor continua perseguidor. Mas quem tem conhecimento, aqui entraria a história do louvor. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor, que me leve para junto de ti. Eu confesso que nunca entendi e não gosto disto. Eu não gosto de pensar que as pessoas são puxadas, empurradas, amarradas, trazidas assim, porque o amor, meus queridos irmãos, o amor ao Senhor, o amor pelo Senhor, o amor pela obra de Deus, me constrange a agir sem esperar o açoite, sem esperar o sofrimento. O meu amor pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua igreja, o meu compromisso assumido com Jesus, é um compromisso quando deixei tudo para trás. Meu pai havia falecido, mas eu tinha um padrasto, um homem muito decente, um homem decente. E a minha mãe, uma mulher decente, uma família bem estruturada. Eu deixei 9 irmãos para trás. E minha mãe e meu padrasto. Deixei os parentes todos da minha mãe e os parentes todos do meu pai. E eu fui inserido numa família. A família igreja, a família de Cristo. Eu não precisei esperar o açoite. Eu espero que o Senhor me conceda os dias que Ele realmente projetou para mim e chegar um momento é fechar a minha conta. Mas, irmãos queridos, aqui eu vejo aquela doutrina que é uma doutrina, a correção, o sofrimento. Essa doutrina ela tem uma presença em toda a Bíblia. Lá no Apocalipse, onde termina a história humana, ali tem, inclusive, uma das palavras do Cristo ressurreto é que iria colocar no leito pessoas que estavam contrárias à sua palavra e à sua orientação. Então, não é uma heresia, não é um absurdo. Eu aqui não quero aprender apanhando. Eu não quero. Eu sei que o dever de cada discípulo é gerar vidas. Ou se é um discípulo, vai discipular outro. Você tem a palavra, vai falar para quem não tem. Você, sem nenhum problema, sem nenhuma discussão, sem querer entrar em seara de ninguém. Então, isto é maravilhoso. E aqui, o salmista diz, foi bom ser afligido, foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, algumas pessoas aprendem assim. Eu tenho uma certa tristeza quando eu vejo as pessoas sofrendo por causa de semeadura ruim. Eu fico muito triste. E já vi muitos semearem sementes que com certeza o fruto será trabalhoso. Neste último versículo ele diz, melhor é para mim a lei da tua boca do que riquezas. Aqui, para um leitor desinformado, e eu que me proponho a ajudar quem está começando,
Diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. A riqueza no passado não envolvia dinheiro, não envolvia as às vezes a riqueza de muitas pessoas era só propriedade, era só terra e animais. Mas existiam ricos que eles tinham, além da propriedade, além de sua criação, seus animais, seus rebanhos, eles tinham inúmeras riquezas, ou seja, inúmeras riquezas era a quantidade de moedas de prata e de ouro. Pela quantidade de pratas, pela quantidade de moedas de prata, moedas de ouro, quantas pratas, quantas moedas de ouro. Então é isso que ele diz aqui no versículo 72, e o último da nossa leitura. É melhor para mim a lei da tua boca ou a tua palavra do que inúmeras riquezas, contando moedas de prata e moedas de ouro. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa e profunda. E a minha intercessão hoje é pelas irmãs da igreja, senhoras jovens, senhoras à meia idade, senhoras até mesmo já bastante idosas, lutando contra um inimigo oportunista chamado CA. Muitas pessoas feridas, os homens feridos, geralmente na parte interna do corpo, a mulher ferida, as mulheres, muitas mulheres, têm que retirar mamas. A visão própria da mulher em relação ao seu corpo já é uma coisa que, de alguma forma, tira aquele prazer, aquela segurança. Então, vamos interceder ao Senhor pelas irmãs feridas, as mulheres feridas. E já tivemos perdas na igreja, até de jovens, moças, jovens, bem novas, feridas. Não conheço moça que tenha feito a mastectomia, mas outros tratamentos contra o CA. Então, oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos ó Deus, nós bendizemos e agradecemos pela vida, pelo bem-estar, pela salvação física, a salvação espiritual. Ó Deus, te louvamos pelas mulheres que foram salvas, ó Deus, no tratamento, venceram, conseguiram e tiveram alta, Senhor, sem a mutilação, sem retirar, meu Senhor, parte de seu corpo. Amado Pai, te louvamos pela vida da igreja e principalmente nesta intercessão pelas mulheres, pelas irmãs, meu Senhor, as que foram feridas, as que estão recuperadas, as que estão em tratamento, Senhor, socorre, abençoa, ó Deus, fortalece, dá vigor para que elas possam resistir o tratamento traumático contra, meu Senhor, aquela enfermidade que é tão difícil, uma notícia tão ruim quando recebe-se o diagnóstico. Senhor querido, abençoa a tua igreja na terra. Guarda a tua igreja em toda a terra. Guarda os meus irmãos e irmãs. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.